Olá a todos, vídeo aula número 3 sobre potencial poluidor de cidades e indústrias. No caso aqui agora um exemplo sobre uma indústria. Bom, esse exercício ele diz o que? Um abatedouro abate 60 cabeças de gado e 100 porcos por dia. Então, para este abatedouro, estimar a carga de DBO produzida, o equivalente populacional, a vazão e a concentração do efluente. Esse exercício está no livro do professor Von Sperne, no livro Introdução à Qualidade da Água e ao Tratamento de Esgoto. Tá? E lembrando também que nós vimos na videoaula número 1 que toda indústria que tem algum potencial poluidor, ela deve emitir ao órgão ambiental informações sobre o seu potencial poluidor, ou seja, justamente isso que nós vamos calcular. Então o primeiro item a ser calculado é a carga de DBO. Quanto de quilos de matéria orgânica, quilos de DBO são gerados por dia para este abatedouro. Na ausência de informações reais que a gente obteve em loco, nós usaremos o quadro 2.28 em anexo. Vamos ver e entender como utilizar esse quadro. Características das águas residuárias de algumas indústrias. Vocês vão notar que as variações são bem amplas, típicas de indústrias, tal como foi visto na videoaula número 2. Tipo de indústria que a gente está trabalhando aqui é uma indústria alimentícia, que mexe com matadouros. A unidade de produção, muitas das vezes aqui a unidade é toneladas ou metro cúbico, né? No caso aqui é boi. Um boi foi considerado que ele equivale a 2,5 porcos. Então é a nossa unidade de produção. Um boi ou então 2,5 porcos. Essa informação aqui é a vazão específica do efluente gerado. Metro cúbico por unidade. Pode ser metro cúbico por tonelada, metro cúbico por metro cúbico, quando é uma indústria de cerveja, por exemplo. Metro cúbico por boi ou metro cúbico por 2,5 porcos. Então é o nosso trabalho. Carga específica de DBO. Quilos de DBO a cada um boi. Ou quilos de DBO a cada 2,5 porcos. Tem aqui também uma faixa de variação para equivalente populacional e concentração. Eu julgo que esses dois quadros aqui são menos essas duas colunas são menos utilizadas, porque se eu tenho já a vazão e a carga calculada, eu não preciso ficar estimando por uma faixa de variação o equivalente à concentração. Eu calculo tanto um quanto o outro. Voltando ao nosso exemplo, vamos só pegar aqui essas informações aqui, ó. O matadouro, a vazão varia de 0,5 a 3, nós vamos pegar um valor intermediário. E a carga de DBO é de 0,5 a 5. Bom, então, pelo quadro 2.28, adotando-se um valor médio de 3 kg de DBO para cada boi, lembrando que um boi são 2,5 porcos, a carga vai ser 3 kg para cada um boi. Como são 60 bois, ao longo de um dia, eu corto boi com boi, vai sobrar 180 kg de DBO por dia. O mesmo eu vou fazer para o porco. A carga vai ser 3 kg, lembram? A cada 2 porcos e meio. Como são 100 porcos todos os dias que são abatidos, fazendo a continha e cortando porco com porco, são gerados 120 kg de DBO só pelo abatimento dos porcos. 180 com 120, 300 kg de DBO são gerados todos os dias pelo abate desses animais. Equivalente populacional. Equivalente populacional foi visto na aula anterior, tanto o conceito quanto um cálculo. O cálculo pode ser feito pela carga de DBO da indústria, nós já calculamos aqui que é 300, dividido pela contribuição per capita.
Então 300 kg de DBO por dia dividido pela contribuição que cada pessoa dá ao longo de um dia em termos de DBO, ou seja, são 54 gramas de DBO por dia. Como aqui está em quilos, eu vou colocar também aqui em quilos, 0,054 quilos de DBO que cada habitante gera por dia. Fazendo a conta, o equivalente populacional, 5.556 habitantes, ou seja, este abatedouro ele tem um potencial poluidor equivalente a um município, a uma comunidade, né, de 5.556 habitantes. Cálculo da vazão do efluente gerado. Ainda pelo quadro 2.28, adotando como valor médio, um intervalo, 2 metros cúbicos para cada um boi. A vazão gerada só pelo abate do boi vai ser 2 metros cúbicos para cada um boi. Como são 60 bois por dia, 120 metros cúbicos de efluentes são gerados por dia. O mesmo eu faço para os porcos. 2 metros cúbicos a cada 2,5 porcos. São 100 porcos, 80. 120 metros cúbicos com mais 80, 200 metros cúbicos de efluentes são gerados todos os dias, só com abate desses animais. É uma quantidade bem considerável. Lembrando, por exemplo, que uma caixa d'água que tem nas nossas casas, geralmente, daquelas maiores, né, ela tem 1 metro cúbico. Então são gerados 200 caixas d'água de efluente todos os dias. A concentração é aquela equação A da videoaula número 1. Carga é a concentração vezes a vazão sobre 1000. A carga eu tenho, a vazão eu tenho, a concentração é a nossa incógnita. Colocando aqui a carga 300, a vazão 200, dividindo tudo isso por 1000 aqui. Concentração 1.500 gramas por metro cúbico. Como grama por metro cúbico não é uma unidade muito usual, concentração 1.500 mg por litro. Essa é a concentração do efluente gerado. Obrigado por assistir a videoaula. Assistam agora a videoaula número 4.